Boa noite a todos, boa noite da Zé. Obrigado, vou compartilhar aqui a tela e já trazer, na verdade, me coube apresentar o caso, que é um caso da rotina nossa, nosso tocar pulmonar, e 2 segundos, ok. Bem, então esse é um caso que se apresentou ao PA, um paciente masculino de 46 anos, ele referia desconforto torácico que ocorreu pela manhã, né, isso eram mais ou menos 15 horas, quando ele chegou no hospital, o desconforto começou pela manhã e piorou logo no início da tarde, e associado, então, à dor torácica era localizado em hemisfério esquerdo, sensação de irradiação para a mandíbula, e ele tinha sudorese associada ao quadro. Essa é a ipsiliterim, o que traz na avaliação do colega na emergência, né? Ele tem de antecedentes uma irmã que teve um infarto na quarta década, e ele era um indivíduo ativo fisicamente, muito ativo fisicamente, e o exame dele era um exame sem comemorativos, uma frequência cardíaca normal, uma pressão normal, um exame cardiovascular, desculpe, vascular normal. Já na chegada, conforme protocolo, na triagem ainda, né, o paciente que chega com dor torácica na nossa emergência, ainda na triagem com a equipe de enfermagem, é feito imediatamente um eletrocardiograma, e esse foi o eletrocardiograma levado ao médico da emergência no contexto da dor torácica desse paciente. Posso ir adiante, Dazel? Vamos adiante? Ou algum... Tem alguma coisa a ressaltar sobre o eletro, Rit? Um Ele estava com dor eletro... na hora do eletro? Esse paciente chegou com dor ainda, com dor, e tinha chamava atenção, né? Um pequeno supra de ST, V4, de V3 a V4, V5, mas que eu tô aqui, eu não, não parece ter aí um milímetro aí na trave, né? No contexto da dor torácica chamava atenção, mas é um eletro que, fora do contexto da dor torácica, ele poderia passar ali, sim, e gerar dúvida, né? Esse é o tipo de eletro que esse paciente deve tomar um nitrato e repetir logo para tomar uma decisão sobre arterioal ou não, estratégia de reperfusão, né? É isso aí. É isso aí. Esse é um eletro que pode gerar dúvida no contexto. Agora, no contexto da dor, né, esse paciente precisa, como o Dazé colocou, já ser feito e repetido esse eletro. Ele dosou também uma troponina na chegada, então quem admitiu ele inicialmente entrou numa rota de infarto sem supra, né? E fez uma troponina que foi uma troponina positiva, essa é uma troponina de alta sensibilidade, homem, então um ponto de corte menor do que 34, foi de 353 já na primeira troponina, e ele tinha aí por volta de mais de 5 horas de dor, né? Que a dor começou pela manhã e isso era por volta de 15 horas. Na sequência, foi repetido o eletro nesse paciente. O eletro repetido foi esse aqui. Então, claramente há uma mudança aí do padrão eletrocardiográfico com um padrão de plus-minus, né, uma inversão da onda T naquelas mesmas derivações de V3, V5, V6. Então, diante dessa mudança de padrão, aí e o paciente, nesse momento até que ele já não referia dor, viu? Ele já não referia dor na mudança do padrão de eletro, mas ele não tinha dor. Foi um eletro feito como na sequência, né, um eletro repetido ainda na emergência. Já tinha sido pedido vaga em unidade coronária, mas diante da mudança do padrão, a equipe avaliou e discutiu e preferiu já antecipar e encaminhar esse paciente para a hemodinâmica de uma forma mais precoce. Então, esse eco eu vou trazer depois, porque esse eco na sequência ocorreu depois, mas o que ocorreu já então foi o contato com a equipe de hemodinâmica,
que veio para fazer o exame. Eu vou descompartilhar aqui a tela um pouco e passar para Vinícius, que ele tem as imagens aí do cateterismo. Vini? Vini, se você quiser colocar, descrever o CAT, fica à vontade. Depois a gente pode trazer de volta ali o laudo final e qual foi a impressão. Tá ouvindo, Vinícius? Vinícius, seu microfone está desligado. Agora vocês conseguem me ouvir? Agora sim, Certeza. agora sim. Ótimo. Então, como o Rich falou, houve acionamento em regime de urgência, né? Então, eu cheguei para o atendimento do paciente com a suspeita inicial realmente de infarto com supra, né? Que foi motivado principalmente pela alteração do eletro em relação ao eletro basal da entrada, né? Então, aqui a gente visualiza uma coronariografia esquerda, né? Em oblíqua à direita caudal, a gente vê a artéria circunflexa aqui com aspecto bem liso, né, sem lesões obstrutivas. A gente vê a artéria descendente anterior, que não é a melhor projeção para vê-la, mas a gente já chamou a atenção, minha atenção pelo menos, na primeira injeção, uma imagem um pouco esbranquiçada aqui no terço proximal do vaso, e a característica, isso talvez nós fazemos a hemodinâmica talvez chame mais atenção, a característica da artéria descendente anterior, ela não bate tanto num movimento de pinça, que é o que chama a gente, né? Sugerindo talvez uma alteração da motilidade aqui na parede anterapical desse paciente. Na imagem seguinte, outra caudal, a gente vê aquela placa que chama atenção aqui no segmento proximal do vaso. É uma placa intermediária, eu diria, não uma placa significativa, mas lógico que a gente que faz o procedimento sempre está pensando também no quadro clínico do paciente, né? Na história clínica. Mais uma vez, uma spider mostrando o terço proximal da DA e o terço proximal da CX, e chama atenção aqui, junto à origem desse ramo diagonal, uma redução luminal aqui, moderada no segmento proximal do vaso. Nas craniais, por ser uma lesão muito proximal, uma placa muito proximal, a gente não conseguiu definir muito bem, mas chama atenção que a artéria descendente anterior, no seu segmento médio distal, é bem lisa também, sem nenhuma lesão significativa, sem nem muitas irregularidades parietais, né? Isso é o que chama bastante atenção. Cranial esquerda, visualizando mais uma vez a artéria descendente anterior, não chamou muito atenção. Mais uma cranial. A gente percebe, eu vou parar aqui um pouco, a gente percebe que tem realmente uma redução luminal aqui no segmento proximal do vaso, mas que é uma redução luminal que não é significativa, no máximo uma redução luminal moderada. E eu tentei investigar melhor esse paciente, porque, assim, Rich talvez não tenha chamado tanta atenção para isso, é um paciente jovem, mas é um colega médico, e para mim ele contou a história, inclusive, da irmã, né, que a doença coronariana teve uma apresentação que foi uma apresentação de altíssimo risco, né, uma paciente precoce, e chegou a fazer cateterismo, e a descrição era de que tinha uma lesão no tronco da coronária esquerda, e ela faleceu depois da intervenção. Então, o evento foi um evento adverso pós-intervenção. Então, aqui chama atenção também, mais uma vez, no terço proximal do vaso, uma imagem, a gente chama de Reisner, né? Uma imagem nevoada aqui, esbranquiçada no terço proximal do vaso, da artéria descendente anterior. Tentei achar uma projeção que mostrasse bem isso, mas realmente o ramo diagonal encobre um pouco, e em uma das projeções eu consegui documentar uma lesão significativa. Sempre uma lesão intermediária no máximo. E a coronária direita, em oblíqua esquerda, mostrando aí
uma direita boa, com ramos ventricular posterior e descendente posterior, sem lesões obstrutivas. Decidi fazer uma ventriculografia, e na ventriculografia esquerda, apesar de não muito significativo, a minha impressão é de uma hipocinesia anteroapical, uma cruz, em 4 cruzes, não uma hipocinesia anterior anteroapical discreta. E aí a gente chamou a equipe da UTI para discutir esse caso. Posso descompartilhar minha tela aqui? Vamos lá. Você quer discutir? Não, eu vou... Danzé? Pode compartilhar, eu trago ali o resultado do CAC, só para a gente deixar na tela, para todo mundo poder colocar. Mas se você quiser... Se alguém quiser rever alguma imagem, fala e eu volto aqui. Isso. Então, só para sumarizar e depois passar a palavra para os argumentos, obviamente que tem várias nuances no caso que a gente pode discutir, mas a ideia foi trazer um caso para abordar esse ponto, ilustrar um ponto, uma questão controversa em relação à intervenção no infarto agudo. Então, numa situação dessa, onde você tem dor típica, elevação de marcadores, alteração segmentar, o diagnóstico de infarto tem alta probabilidade, mas ele não tem lesão obstrutiva na coronária. A gente vê isso com certa frequência. E a discussão sobre as causas de infarto sem lesões obstrutivas, ou causas de lesão miocárdica sem lesão obstrutiva, isso obviamente é uma discussão interessante, mas não é exatamente isso que a gente queria trazer para a discussão. A gente vai partir do princípio que esse paciente de fato teve um infarto e que tem, talvez, uma lesão culpada não obstrutiva. Então, convencidos de que existe uma lesão culpada instável, mas que não tem obstrução significativa, no máximo intermediária, a pergunta é se a estratégia de tratamento deve ser exclusivamente medicamentosa, com antitrombóticos, antiplaquetários e tudo mais que a gente faz para o infarto, ou se seria mais prudente ou indicado tratar ou pacificar essa placa, mesmo não obstrutiva, com uma intervenção coronária percutânea. Então, esse é o dilema, essa é a controvérsia, e aí eu acho que a gente pode trazer um enquetezinho para a gente ver qual é o posicionamento das pessoas agora, e depois a gente repete no final. Perfeito. Aí a gente passa a palavra, não sei como ficou organizado, primeiro Vinícius, depois Bulos, ou vice-versa? Poderia ser o primeiro, Dazé, até porque eu vou trazer a imagem, assim, depois dessa discussão com a equipe da UTI, a opção foi fazer uma imagem intravascular, né? Então, talvez eu já mostre já a imagem intravascular, o que é que a gente encontrou. Ainda uma opção a mais da Zé, que foi ainda em dúvida, eu acho que justamente por isso. Somos poucos hoje, né? Mas... Daí ainda em dúvida. Então ficou sim, não e o dúvida, né? Ainda em dúvida. Eu não posso votar que eu estou como host, mas eu já declaro meu voto já... ainda em dúvida. Estou esperando os argumentos de Vinícius e Bulos para tomar uma decisão. Eu acho que eu... Não posso compartilhar aí a imagem do ultrassom? você vai mostrar o ultrassom? Eu mostro o ultrassom e depois eu mostro meus argumentos. Pronto. Finalizou aí, vou fechar aqui, né? Então, obviamente, a maior parte das pessoas estão em dúvida e eu acho que é uma coisa saudável, justifica a nossa sessão no modelo controverso de debate. Vai lá, Vini. 60% em dúvida. Então, a imagem do ultrassom não está com a mesma qualidade do cateterismo, mas vocês estão vendo aí? Então, né? Então. Porque eu tive que realmente vir aqui na cardio para pegar, que teve um problema no meu drive de CD, mas qualquer coisa a gente pode voltar às imagens se tiver alguma dificuldade de visualização. Então, eu peguei do segmento mais sadio do vaso, do terço médio da artéria descendente anterior, né? A gente utilizou o catéter OptiCross da Boston, 40 MHz, e de ultrassom, e fizemos uma corrida com um pullback de 0,5 milímetros por segundo. E aí está a imagem. O segmento sadio do vaso, chega um ramo lateral, e no terço proximal do vaso chama a minha atenção uma imagem de atenuação um pouquinho maior aqui em torno de 12, 11 horas, com aumento importante da carga de placa, uma imagem
mais escurecida no terço, em torno de 12 horas ali na artéria descendente anterior, que para mim passa a impressão realmente de uma carga lipídica abundante e talvez um hematoma ou uma hemorragia intraplaca. Então essa foi minha dúvida nesse momento, né? Mas me chamava a atenção que realmente existia acometimento aterosclerótico no terço proximal do vaso que não era achado no segmento médio do vaso da artéria descendente anterior. Então, aí nesse momento a gente fez o... Deixa eu tentar fechar aqui para descompartilhar isso. A gente fez lá, naquele ponto, uma injeção de soro e contraste, né, para poder parar exatamente no frame onde a gente identificou aquele aumento da carga de placa e injetamos um soro com contraste para poder fazer uma limpeza do sangue e visualizar a característica melhor da placa. Não sei se vocês conseguem visualizar melhor aí. E aí a gente vê realmente uma placa muito significativa, né, uma carga de placa muito significativa, num vaso bem calibroso. Eu não coloquei aqui, mas é um vaso de 5,4 milímetros, se eu não me engano, exatamente isso. E nesse ponto, e aqui nesse ponto, duas imagens que parecem trombo local, né, pequeno, e talvez uma imagem de ulceração da placa nesse segmento aqui. Na corrida, talvez não deu para vocês visualizarem, mas essa foi a nossa impressão. Uma carga de placa abundante, com algumas imagens sugestivas de trombo, um hematoma ou hemorragia intraplaca aqui, né, em torno de 11 horas, e um aspecto que sugere uma ulceração aqui em torno de 10 horas na corrida do ultrassom. Meus argumentos aí para justificar, então, o que aconteceu, né? Na verdade, depois disso, a gente optou por partir para o tratamento desse vaso de forma percutânea. Pode falar. Cristiano. Pode falar, Cristiano. A possibilidade, devido a não ter doença aterosclerótica nos demais vasos, e essa imagem perecoica, isso ser uma dissecção espontânea de coronário, um hematoma intraplaca, na íntima, e isso aí ser tudo trombo, poderia ser essa possibilidade? Aspirando isso aí, será que essa imagem poderia sair se isso fosse trombo? Não sei se você viu, Cristiano, na parte mais proximal do vaso, antes, não só nesse frame, mas um pouco antes, tem placa aterosclerótica. Minha impressão é de que é placa aterosclerótica mesmo, não trombo. Exatamente, entendeu? Nesse ponto tem alguns fragmentos de trombo. Mas existe uma possibilidade, sim. Mas a minha impressão era de aterosclerose no segmento mais proximal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar novamente aqui. Você vê aqui um pouco de aterosclerose, aqui, né? Isso é aterosclerose, aqui é aterosclerose. Então não é uma artéria totalmente isenta de aterosclerose. E aí depois vem realmente um aumento do acometimento luminal por um tecido que realmente pode ser trombo ou não, mas principalmente pelo aspecto um pouco mais hiperrefringente aqui, sugere um pouco de tecido fibrótico junto, não só trombo. Essa é a minha impressão vendo o ultrassom. Vinícius. Olha, só um segundinho, Boulos. Aqui continua um pouco de imagem, e aí vem realmente o tronco da coronária esquerda chegando, com a gente visualizar ainda um pouco de placa aqui, na artéria descendente, no tronco da coronária esquerda. Então, existe placa aterosclerótica. Realmente, se é só placa ou placa com trombo, eu me sinto assim, em dúvida de definir isso, só pelo ultrassom. E a área luminal mínima, Vini, ali, naquele ponto? Pronto, é isso. Eu vou, isso aí que eu queria perguntar. Pronto, eu vou mostrar aqui. Então, por que e quando realizar um ECP numa lesão culpada intermediária no infarto? Né? Então, essas são minhas justificativas, uma opinião pessoal. A gente vai ver aí que, baseado nas evidências atuais, a gente não tem ainda uma evidência muito forte para isso, mas eu vou justificar aí, justamente trazendo um caso que aconteceu na mesma semana. Então, a gente atendeu nessa mesma semana um paciente com um quadro de dor torácica, foi acionamento também com infarto. Vini, você está compartilhando algum slide, alguma coisa que não está aparecendo para a gente? Vocês não estão visualizando?
Você tem que deixar de compartilhar e compartilhar novamente. Então pera um pouco. Desculpa. Vocês conseguem ver agora? Beleza. Conseguem? Sim. Então, eu trouxe para fazer um comparativo, até para ilustrar a minha justificativa, né, de tratamento, um caso que aconteceu na mesma semana, na cardiopulmonar, que eu fui acionado também em regime de urgência. Era um paciente com uma dor torácica, que depois, conversando com ele, é uma dor atípica, ventilatório dependente, né, o VD aqui, ventilatório dependente, e que no meio para o final do exame, já assim, a gente já tinha encerrado, saiu o resultado do COVID para esse paciente positivo, mas a gente já estava encerrando o procedimento com a conduta diferente da que a gente assumiu no caso seguinte. Então, esse paciente, eu mostrei só uma fotografia aqui da artéria descendente anterior, ele tinha uma lesão na artéria descendente anterior imediatamente após a origem de um diagonal, uma lesão intermediária também, e que o ultrassom dele é esse que eu trago para vocês verem aí. Então, a gente vê bastante placa, essa placa com aspecto mais fibrótico, com um pouco de calcificação, e vocês veem a imagem atrás de sombra acústica, sugerindo um pouco de calcificação, e naquele ponto onde tem a origem do diagonal, não sei se vocês viram, há uma redução luminal intermediária. Mas aqui me chamou a atenção, principalmente, a característica da placa aterosclerótica, né? Então, uma placa aterosclerótica, um componente fibrótico mais abundante, com um pouco de calcificação, e a gente vê aqui uma imagem atrás, sugerindo para mim uma sombra acústica de cálcio. Nesse paciente, a gente encontrou uma carga de placa de 65%. Eu chamo a atenção aqui porque isso já tem sido avaliado nos estudos mais recentes, um ponto de corte um pouco mais baixo, 65 e não 70, que é o que a gente usava mais. Uma área luminal mínima de 5,6%, uma estenose diária de 60% e uma referência do vaso, também vaso bem grande, de 5,7%. A nossa conduta para esse caso, diante do quadro de dor torácica desse paciente, foi tratamento conservador, considerando que essa era uma placa estável, uma placa não vulnerável, intermediária. No caso seguinte, é esse caso que a gente falou. Essa é a minha visão do caso. Paciente com dor torácica, um supra de ST transitório na parede anterior, ele teve elevação de marcadores, eletrotípico e uma hipocinesia anterapical discreta. E a visualização foi essa aqui, que a gente mostrou ao injetar soro com contraste, uma carga de placa de 83%, uma área luminal mínima, Cristiano, de 5,4%. Uma área luminal não muito reduzida, mas uma estenose diária. Para alguns colegas que talvez não saibam o que é estenose diária, ou área de estenose, é a área luminal mínima sobre a área, no ponto mais obstrutivo, sobre a área luminal mínima da média das referências do vaso sadio desse paciente. Então, dá 75%, e uma referência proximal do vaso de 5,4, como eu tinha falado. Nossa opção foi tratar, o ultrassom eu já mostrei, vou pular então essa imagem. Então, por que realizar? Minha justificativa inicial é de que eu confio muito no nosso tratamento, né? Então, eu confio muito na angioplastia, isso é documentado, a angioplastia, o resultado da angioplastia em longo prazo, no infarto com supra. Eu trouxe aqui só um estudo, mas tem inúmeros estudos mostrando que o resultado de longo prazo da angioplastia no infarto com supra é muito satisfatório. A taxa de trombose hoje dos nossos estentes farmacológicos de última geração é muito baixa. E eu trago aqui, só para vocês verem, comparando dois estentes diferentes. Um é o Zeiss, que é um estente muito utilizado, até pouco tempo era o estente considerado first in class, e o outro estente com o Biolimos A9, que também é bastante utilizado, e a gente vê aqui uma taxa de trombose de estentes no segmento de 1 a 2 anos de pacientes, 9 pacientes em 1.300 pacientes submetidos à angioplastia. E a taxa de reinfarto relacionado ao vaso tratado também muito baixa. Vocês conseguem ver aí, 22 pacientes, na verdade, 8 pacientes, 14 pacientes em 1.326, e
necessidade de angioplastia sem trombose existente de 22 em 1.326 pacientes. Então, o nosso tratamento é um tratamento consagradamente adequado para o infarto com supra. Tem inúmeros estudos, mas eu trouxe só uma meta-análise mesmo, com muitos casos, para a gente mostrar isso. Para definir o tratamento da doença coronariana, a gente pode usar várias estratégias, né? O Jorginho mandou até no grupo um trabalho interessante sobre a tomo, mostrando que a carga de placa na tomo é mais importante do que a área luminal mínima. Eu não trouxe esse estudo aqui, mas é uma das formas de a gente avaliar isso, documentando o aumento de eventos. Avaliação funcional invasiva é uma das estratégias. A carga de placa calculada pelo Syntax ou pelo ultrassom é uma estratégia, e quando a gente avalia a vulnerabilidade da placa, a gente tem algumas estratégias. OCT, que talvez fosse o melhor exame para esse paciente, mas a gente acabou usando imagem intravascular com ultrassom. E hoje em dia a gente tem disponível também a espectroscopia próximo ao infravermelho, que também é uma estratégia para avaliar a carga de placa nas lesões, e também está relacionado a eventos, como eu vou mostrar mais para frente. Mas é importante, quando você opta por imagem intravascular, saber o tipo de lesão que você está encontrando. Realmente, o Cristiano trouxe aí a possibilidade de uma dissecção espontânea de coronária, mas a minha impressão, visualizando a ultrassom, era de que foi o que é a maioria dos eventos isquêmicos síndrome coronarianas agudas, que é por ruptura de placa. Então, 60% a 70% ainda é ruptura de placa. Existe um crescimento abundante aí de número, principalmente em mulheres, de erosão de placa. Mas nesse paciente, a minha impressão é de que é uma ruptura de placa. E para esse grupo de pacientes, realmente a gente não tem uma boa evolução quando a gente opta pelo tratamento clínico. Isso nos estudos de 2 décadas atrás, a gente sabe que a intervenção coronária percutânea é melhor do que o tratamento clínico nos pacientes que têm a ruptura de placa como causa de infarto, principalmente infarto com supra, que é o que a gente acredita que foi o caso desse nosso paciente. Eu trouxe alguns estudos que tentaram avaliar alguns critérios ultrassonográficos, né, critérios de imagem intravascular, que estavam associados à vulnerabilidade da placa e eventos adversos. O primeiro aí foi o PROSPECT, é um estudo bem interessante. O PROSPECT, ele trouxe essas 3 características aqui como bem associadas a eventos no segmento de pacientes que ficavam em tratamento conservador, de vasos não culpados depois de uma síndrome coronariana aguda. Então, se o paciente tinha uma carga de placa acima de 70%, um fibroateroma de capa fina, que isso é bem importante ressaltar, que é visualizado só com a histologia virtual no ultrassom, que não foi utilizado nesse caso nosso, e a área luminal mínima menor que 4, esse paciente evolui com mais eventos adversos no longo prazo. E, principalmente, eu não trouxe o slide aqui, quando a área luminal mínima é menor do que 4, quando a carga de placa é maior que 70%, isso é o ponto que mais faz com que esses pacientes evoluam de forma desfavorável. Mais recentemente, agora no TCT, foi apresentado o PROSPECT Absorb e o PROSPECT 2, né? Então, esse foi um estudo que estava na cabeça de todos os hemodinamicistas, assim, era um estudo que encaixa na justificativa que a gente dá para muitos pacientes quando eles perguntam para a gente: doutor, mas eu fiz todos os exames, teste ergométrico, cintilografia, e mesmo assim eu infartei 2 semanas depois. Que a gente não tem o que falar para esse paciente, porque esse paciente, a gente ainda não consegue prever qual o paciente que vai ter uma síndrome coronariana aguda com supra. Eu já tive, infelizmente, paciente assim, que fez um teste ergométrico 2 semanas antes, logo depois ele teve um infarto com supra. Então, esse estudo tentou, uma vez descobrindo a placa vulnerável, fazer intervenção com stent absorvível ou manejar esse paciente de forma conservadora
com o tratamento clínico e fez o segmento desses pacientes. Realmente foi um número pequeno de casos, não foi um número grande de casos. E, de forma resumida, foi encontrado que no segmento de 2 anos, 24 meses, esses pacientes eles tiveram uma evolução semelhante, sendo que a área luminal mínima, que era o único desfecho que tinha poder para esse estudo, né, já que era um estudo pequeno, foi maior no grupo que fez a angioplastia versus no tratamento com tratamento conservador. Os outros desfechos, MACE, foram desfechos que deram semelhança entre os dois grupos, mas não tiveram poder significativo nesse estudo. Mas esse é um estudo interessante no sentido de que abre a possibilidade, né, um gerador de hipótese, para que a gente continue desenvolvendo uma estratégia de tratamento da placa vulnerável. E, por último, eu trago um estudo que eu achei bem interessante também do TCT desse ano, que não foi publicado, mas é um estudo, eu trago os slides aqui, que é o Combine FFR-OCT Trial, que ele testa uma hipótese. Sabe-se, a partir do prospect, que os pacientes diabéticos com doença intermediária eram justamente os pacientes que tinham uma evolução pior no decorrer do segmento do prospect, né? Então, a hipótese testada era se os pacientes que tinham FFR negativo, diabéticos com FFR negativo, mais TICFA, né, que é o fibroateroma de capa fina pela OCT, esses pacientes tinham uma evolução desfavorável, mesmo com FFR negativo, que é o que motiva a gente a tratar. É bem interessante falar que a gente não usou FFR nesse caso, porque o FFR depende de hiperemia máxima. E, considerando que esse vaso que a gente avaliou foi um vaso culpado, a gente sabe que o FFR pode estar subestimado nesses casos em que você avalia hiperemia máxima do vaso culpado. Então, aqui, resumidamente, esse foi o fluxograma do estudo. Então, os pacientes eram classificados em FFR positivo, FFR negativo, eles iam para avaliação com OCT. E aí, se tinha TICFA ou não, eles iam para tratamento clínico. E se o FFR era positivo, esse paciente ia para revascularização e ficava num grupo à parte, que para ele foram avaliados apenas os desfechos secundários. O desfecho primário do estudo foi MACE, nos grupos que ficaram em tratamento clínico, com TICFA e sem TICFA, sem fibroateroma de capa fina. E aqui a gente visualiza a evolução no decorrer de 546 dias dos pacientes que tinham TICFA, né, uma placa vulnerável, e os pacientes que não tinham placa vulnerável, e a gente vê que realmente é uma diferença bem significativa na ocorrência de MACE no decorrer desse tempo de segmento. Mas eu decidi botar um slide um pouquinho maior do desfecho secundário, que me chamou mais atenção para também como gerador de hipóteses, já que não tinha poder significativo com esse desfecho secundário, mas que é bem interessante no meu ponto de vista, porque mostra mais uma vez que a presença de uma placa vulnerável está associado a uma ocorrência de MACE muito significativa, em torno de 13,3%. Não foram mais eventos do que de forma estatisticamente significante do que os pacientes que foram submetidos ao FFR no desfecho composto, mas quando você ia para ocorrência de tratamento da lesão culpada guiado por isquemia, vocês veem uma diferença estatística bem significante com uma taxa de necessidade de tratamento abundante no grupo que ficou em tratamento clínico que tinha TICFA em relação aos pacientes que fizeram FFR positivo e foram tratados. Então, traz para a gente a ideia de que talvez a combinação entre uma imagem intravascular e FFR, né, ou avaliação funcional, seja a melhor estratégia para esses pacientes aí, não desprezando a imagem intravascular para esses pacientes com placa vulnerável. O estudo que vai responder efetivamente a nossa pergunta é esse estudo aqui, talvez, que é o PREVENT. Esse estudo ele vai avaliar a placa vulnerável
em pacientes com FFR com avaliação funcional negativa. É um estudo maior, né, prospectivo, que vão pegar pacientes com FFR negativo e com essas características aqui que estão associadas à vulnerabilidade. E essa resposta provavelmente vai vir para a gente só em 2022, nesse estudo. E, então, qual foi o porquê de eu ter feito a angioplastia nesse paciente? Assim, eu tentei unir as duas avaliações desse meu paciente. Ele tinha características angiográficas e ultrassonográficas de gravidade, de vulnerabilidade, ruptura de placa, era ela que eu identifiquei, e era um paciente vulnerável. Então, era um paciente que tinha uma história familiar de morte súbita numa mulher jovem, irmã, e que tinha doença coronária oclusiva no tronco como causa e que o desfecho final foi óbito. Então, para mim, esse paciente era um paciente vulnerável com uma lesão culpada vulnerável. Obrigado. Essa é a minha opinião. Beleza, Vini. Obrigado. Vamos passar a palavra para Bulos, depois a gente abre para a discussão. Bulos. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem ver aí? Perfeitamente, Bulos. Ok. Então, vamos, assim, tentar fazer um contraponto a título de trazer algumas reflexões sobre esse tema, que obviamente não é um tema que tem uma resposta em definitivo, e vamos tentar trazer aqui alguns conceitos e algo que a gente possa refletir um pouquinho. Eu queria começar com alguns conceitos a partir do título, infarto com lesão culpada. Eu acho que o melhor termo é com lesão não obstrutiva, porque quando a gente traz o conceito de lesão intermediária, vem atrelado a isso a uma ideia de ambiguidade. E eu acho que isso aí é um capítulo à parte na cardiologia intervencionista. Bom, meu primeiro argumento é o seguinte: a aterosclerose, como todos sabem, não precisa ensinar, mas não custa relembrar, é uma doença sistêmica com uma manifestação localizada. E, para a ocorrência de um evento agudo, é preciso um território favorável, ou seja, um paciente vulnerável com uma placa de alto risco. Isso aí se transforma num evento agudo. Bom, esse slide aqui Vinícius já mostrou, então é só para ilustrar o que é de forma gráfica, o que é que ocorre nas síndromes coronarianas agudas. Obviamente que o território do paciente vulnerável, traduzido por um sangue vulnerável, atrelado a isso, a placas de alto risco, que fisiopatologicamente se manifestam com maior frequência por rotura ou erosão de placa. Para quem não está bem familiarizado, erosão de placa se caracteriza pela trombos aderidos à parede do vaso com a capa íntegra. Bom, e o meu segundo argumento é o seguinte: os métodos de imagem comumente utilizados para identificação do mecanismo fisiopatológico e definição de conduta têm baixa acurácia. E deles, o que mais usamos é justamente o ultrassom intracoronário. Vejam vocês que nesse estudo desse grupo japonês, do professor Kubo, quando comparou a avaliação de placas culpadas no infarto, utilizando 3 métodos, ultrassom, angioscopia e OCT, e vejam que a acurácia do ultrassom realmente, quando comparado ao OCT, deixa muito a desejar. Vejam que apenas em 40% dos casos foi capaz de detectar a rotura de placa. Esse método é incapaz de detectar a erosão de placa. E, de forma muito também ruim, ele detecta a presença de trombo, só em 33% dos casos, contra 100% dos casos de OCT
e 100% dos casos de angioscopia. Então, com frequência, delegamos ou terceirizamos algumas das nossas decisões a um método que realmente tem limitações quanto à sua acurácia. Bom, além desses métodos terem limitações quanto à acurácia, esses métodos também têm baixa capacidade em predizer eventos quando detectadas placas vulneráveis. Se não, vejamos esse slide. Veja o estudo citado por Vinícius, o Prospect, que utilizou ultrassom e histologia virtual, e quando identificou esses parâmetros de carga de placa acima de 70%, área luminal mínima abaixo de 4 e o fibroateroma de capa fina, a capacidade em predizer evento foi de apenas 18%. Temos outros estudos também, como o Atero Remoniers, em que usou a espectroscopia, que é um método que é capaz de quantificar o núcleo lipídico, e também aqui vejam que a capacidade de predizer a ocorrência de evento também é baixa, tá bom? E para minimizar isso, as tecnologias têm avançado no sentido de trazerem combinações delas em catéteres híbridos, em que a gente pode utilizar a tecnologia diferente no mesmo catéter, às vezes combinando OCT com ultrassom, OCT com espectroscopia, dentre outros, para a gente poder tentar errar menos. Muitas dessas tecnologias ainda estão em desenvolvimento, outras já estão em aplicação, mas assim essas tecnologias tendem a conversar entre si e minimizar as limitações uma das outras. Bom, a estabilização de placa é uma causa comum nos infartos não obstrutivos e de forma que são subdiagnosticadas. As placas vulneráveis ocorrem com frequência de forma silenciosa, e algumas delas, quando encontram o território favorável, têm na sua maior expressão o infarto agudo do miocárdio. Vejamos aqui esse estudo apresentado no American Heart, que eu achei muito interessante, que foi um estudo prospectivo, multicêntrico e observacional, em que reuniu infarto em mulheres e angiografia com lesões abaixo de 50%. E essas pacientes foram submetidas a OCT e ressonância nuclear magnética, e combinando essas duas tecnologias, foi possível esclarecer em 85% dos casos a fisiopatologia do evento. E vejam vocês que em 64% das vezes o mecanismo era isquêmico. E o OCT conseguiu identificar lesões culpadas em quase metade dos casos, principalmente com rotura ou fissura de placa. E o impacto disso é que a gente pode fazer um tratamento direcionado para a prevenção secundária com dupla antiagregação e estatinas em altas doses. Bom, além disso, meus amigos, os stents muito evoluíram e os stents de última geração têm um perfil de segurança muito bom. No entanto, eles não são isentos de efeitos adversos no longo prazo. Vejam vocês que os stents metálicos podem incorrer em problemas. Vejam aqui, após 15 anos, um exemplo de restenose de um stent metálico. Abaixo aqui, temos uma ocorrência de uma trombose de stent após 17 anos, ou seja, eventos muito tardios com os stents metálicos, pode ocorrer sim. Era uma grande esperança essa nova tecnologia, que foram os stents bioabsorvíveis de ácido polilático, em que ao final de 2 anos eles eram absorvidos e tinham o poder, e pelo menos conceitualmente, de modificação de placa. A gente poderia fazer, selar essas placas e
ao final de 2 anos, não ter o metal no vaso. Além disso, esses estentes tinham um aumento luminal tardio, o que conferia assim uma grande esperança a essa tecnologia. Mas, infelizmente, essa tecnologia, esses dispositivos foram descontinuados por conta da ocorrência de eventos trombóticos acima do aceitável. Bom, vejam vocês aqui essa meta-análise que eu achei muito interessante também, publicada agora em 2020, que incluiu 19 estudos, reunindo mais de 25 mil pacientes, em que se avaliou o implante de estentes metálicos convencionais, os estentes farmacológicos de primeira geração e os estentes farmacológicos de segunda geração. Obviamente que a maior parte dos eventos adversos estão correlacionados de forma mais concentrada no primeiro ano, mas esses eventos continuam a ocorrer após o primeiro ano, e aqui foi visto do primeiro ao 5º ano um aumento linear, continua de forma linear as curvas, sem platô, e é mais ou menos uma taxa de 2% ao ano. Bom, e obviamente que, como o Vinícius já colocou, o tratamento idealmente deve ser individualizado de acordo com o mecanismo fisiopatológico da ocorrência do evento. Vejam que o primeiro foi um estudo que introduziu o conceito de que infartos causados por erosão de placa, o Erosion Study, poderia ser tratado apenas com aspirina e ticagrelor por 30 dias. E aqui a gente tem essa publicação, um follow-up de 1 ano, que esses pacientes repetiram a tomografia de coerência óptica e foi observado uma redução da carga trombótica, do volume de trombos, entre 1 mês e 1 ano. Em quase metade desses pacientes não foi mais observado trombo. E a área luminal permaneceu inalterada, e o mais interessante é que 95% desses pacientes permaneceram livres de eventos cardiovasculares ao final de 1 ano. Bom, aqui temos, de forma ilustrativa, alguns dos casos que foram incluídos nesse estudo. Vejam vocês aqui uma lesão discreta, moderada, no segmento médio da descendente anterior, que na fase aguda foi passado a tomografia de coerência óptica e a gente visualizava trombo. Com 1 mês, a gente já vê a resolução dos trombos e após 1 ano, o resultado mantido com a angiografia com apenas uma lesão discreta. Esse outro caso aqui também, uma lesão discreta, no máximo moderada, no segmento médio da descendente anterior, que no evento agudo se demonstrava a tomografia de coerência óptica a presença de trombos. Com 1 mês, a gente observa a redução desses trombos e após 1 ano, realmente, esse paciente já está sem nenhum trombo observado à tomografia de coerência óptica. Esse outro estudo também de tomografia de coerência óptica é um estudo de registro do Massachusetts General Hospital, um estudo retrospectivo, que incluiu 141 pacientes com infarto e que neles foi feita a tomografia de coerência óptica antes da intervenção coronária. E o objetivo era comparar o manejo desses pacientes, os achados de imagem e os desfechos clínicos quando a gente observava rotura ou erosão de placa. E aqui a gente observa as características angiográficas que, de maneira geral, os pacientes que tinham erosão de placa tinham lesões menos obstrutivas daqueles que tinham a rotura de placa, tinham lesões menos complexas e os pacientes com erosão com rotura de placa mais frequentemente eram multiarteriais. A maioria desses pacientes foram tratados com implante de stent, sendo que os pacientes com erosão de placa foram muito menos tratados com implante de stent. E aqui outro achado
interessante que os pacientes com rotura de placa tinham uma tendência a ter, ao final, time flow menor ou igual a 2, ou seja, esses pacientes, por conter um núcleo lipídico maior, isso é sabido, que a chance de embolização distal desses pacientes é aumentada. Então, esses pacientes com rotura de placa tinham mais embolização distal, e isso nos traz uma preocupação também. Nós sabemos que os pacientes que terminam as intervenções com fluxo time 2, do ponto de vista prognóstico, eles se assemelham muito mais a time 1 do que a time 3. Bom, os resultados aqui de MACE, quando se comparou rotura nessa série ou erosão, não tiveram diferença. Bom, e o mais importante que nesse estudo retrospectivo aí, todos os pacientes com erosão de placas que foram tratadas de forma conservadora, sem implante de stent, estiveram livres de eventos no segmento de 1 ano. Bom, então, mas e as placas vulneráveis não obstrutivas? A gente tem a resposta em definitivo do que fazer com elas? Me parece que com a erosão de placa, a gente fica muito mais tranquilo em, eventualmente, ter uma conduta mais conservadora. Mas e os pacientes com rotura de placa? A gente tem a resposta para isso? De forma definitiva, não. E, como foi mostrado aqui por Vinícius, esse Prevent Trial é um estudo que talvez dê uma resposta mais consistente. Esse estudo tem o objetivo de determinar se o implante de stent farmacológico ou bioabsorvível em lesões vulneráveis funcionalmente não significativas reduz a incidência de MACE quando comparado apenas ao tratamento clínico otimizado. Esse é um estudo prospectivo, randomizado, multicêntrico, com design all-comers e que pretende recrutar aproximadamente 1.600 pacientes. Os critérios de inclusão são pacientes sintomáticos ou assintomáticos elegíveis para intervenção e tem que ter um FFR acima de 0,8, ou seja, eles não têm que ter isquemia funcionalmente, e incluir pelo menos 2 dos critérios de placa vulnerável, sejam eles um fibroateroma de capa fina, por OCT ou ultrassom com histologia virtual, área luminal abaixo de 4, carga de placa acima de 70, ou a espectroscopia, um núcleo lipídico rico. Então, esses pacientes têm que ter 2 dessas características e um FFR negativo. Então, esses pacientes vão ser randomizados para implante de stent mais tratamento clínico otimizado, ou apenas tratamento clínico otimizado, e o endpoint primário vai ser MACE ao final de 2 anos. Esse aqui é um exemplo típico do caso do paciente que vai ser testado. Aqui uma coronária direita, com a lesão no seu segmento distal, que tem um FFR negativo, 0,89. No entanto, tem um ultrassom que nos revela uma placa rota, uma área luminal abaixo de 4 e uma carga de placa acima de 70%. Ou seja, realmente, vejam que a gente não sabe ainda a resposta do que melhor fazer com esse paciente, e esse estudo pretende nos dar essa resposta. Aqui um outro típico paciente, aqui uma DA proximal, com a lesão não significativa, um FFR negativo, mas quando a gente passa um OCT, ele tem um fibroateroma de capa fina, tem placa rota, tem trombo, e quando a gente faz a espectroscopia, a gente vê um núcleo lipídico rico e uma carga de placa também acima de 70%. Então, realmente, em princípio, é um tipo de paciente que pode assustar pelas características do método de imagem, mas, por não ter lesão funcionalmente significativa, serão testados de acordo com esse protocolo. Então, esse é o tipo de paciente que se pretende ser testado e que realmente a gente não sabe a resposta em definitivo. Então, meus amigos, eu termino assim e eu espero que o ano que se aproxima a gente tenha ventos favoráveis, que possamos navegar em águas tranquilas
e possamos seguir nosso caminho. Beleza. Obrigado, Bulos e Vinícius. Apresentações muito ótimas, provocativas.